E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver mais um exercício relacionado ao estudo de capacitores. Observe o quadro. Nele, temos um capacitor de placas condutoras, planas, paralelas, de área A, separadas por uma distância dzinho. Nosso capacitor está carregado com carga elétrica Qzão. Metade do volume existente entre as placas do capacitor foi preenchido com um material dielétrico de constante dielétrica K, uma constante numérica maior do que 1. Observe a figura. Nosso propósito é o de obter a capacitância do capacitor ilustrado. Para fazer isso, vamos começar observando cada uma das placas carregadas. Em cada uma delas, as cargas elétricas permanecem em repouso. Isto é, em cada uma delas temos a situação de equilíbrio eletrostático. Logo, não há movimento ordenado de cargas elétricas na placa superior e não há movimento ordenado de cargas elétricas na placa inferior. Isso nos permite afirmar que o volume de cada uma das placas representa um volume equipotencial. Consequentemente, todos os pontos da placa superior possuem o mesmo valor de potencial eletrostático, que eu vou representar por V+. Da mesma forma, todos os pontos da placa inferior também possuem o mesmo valor de potencial eletrostático, que eu vou representar por V-. Consequentemente, a diferença de potencial V entre as placas do capacitor carregado permanece constante em nosso estudo. A partir desse resultado e de uma expressão já deduzida por nós em vídeos anteriores, nós podemos retirar mais uma conclusão. A diferença de potencial V entre as placas do capacitor, dada por V+ menos V-, é igual ao negativo da integral de linha da placa negativa até a placa positiva do produto escalar do vetor E pelo vetor dl, pelo caminho percorrido. Vamos voltar agora para a figura do problema. Nas duas regiões, o caminho percorrido, a distância percorrida, é a mesma. A diferença de potencial V também permanece constante entre as placas. Portanto, eu posso afirmar com segurança que o campo eletrostático E vetor é o mesmo nas duas regiões. Nas duas regiões ele possui a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido, na vertical e para baixo. Observe que ele se orienta da placa positiva para a placa negativa. O mesmo não acontece para o vetor deslocamento elétrico. Observe a figura. Na região do material dielétrico, o vetor deslocamento elétrico é dado por essa expressão já vista por nós, K_0 E vetor. Perceba que ele se orienta na mesma direção e sentido do campo eletrostático, na vertical e para baixo. Na região sem o dielétrico, o vetor D0 é simplesmente ε0 E vetor. Mais uma vez, esses dois vetores possuem a mesma direção e sentido. A partir dessas duas igualdades, eu posso escrever que o vetor D é igual a K vezes o vetor D0. Logo, a intensidade do vetor deslocamento elétrico na região do dielétrico é igual a K vezes a intensidade do vetor deslocamento elétrico na região sem o dielétrico. Muito bem. Essa igualdade nos permite observar como as cargas elétricas estão distribuídas na superfície de cada placa condutora. Para fazer isso, eu vou recorrer à lei de Gauss para o vetor deslocamento elétrico. Eu vou aplicá-la inicialmente na região com o dielétrico. Nós sabemos que o fluxo
do vetor deslocamento elétrico ao longo de uma superfície gaussiana fechada S é igual à carga livre envolvida por tal superfície. A minha superfície gaussiana fechada S é essa que eu ilustro aqui, ó. Ela envolve uma área A sobre 2. E a carga livre envolvida por ela, eu estou representando por Q1. Muito bem. Então, observe a figura. O vetor deslocamento elétrico, nessa região, está na vertical e para baixo, na mesma direção e sentido do versor da normal externa, na região considerada. Portanto, esse produto escalar vai nos dar o módulo do vetor D, simplesmente D, vezes o módulo do versor N, 1, vezes o cosseno de 0 grau, que vale 1. A intensidade do vetor deslocamento elétrico permanece constante nessa região, já que nós temos um campo elétrico uniforme. Portanto, eu posso retirá-lo da integração, eu vou ficar com D vezes a integral dupla ao longo da superfície gaussiana fechada S de ds. Isso é igual a carga livre Q1. Muito bem. Essa integral nos dá simplesmente o valor A sobre 2, por onde há fluxo do vetor deslocamento elétrico. Portanto, eu vou substituir essa integração por A sobre 2. Logo, a intensidade do vetor deslocamento elétrico é dada por Q1, a carga livre envolvida naquela região, sobre a área A sobre 2. Muito bem. Da mesma forma, eu vou aplicar a lei de Gauss para o vetor deslocamento elétrico na região sem o dielétrico. Ela tem o mesmo formato. O fluxo do vetor deslocamento elétrico ao longo da superfície gaussiana fechada S é igual à carga livre envolvida por tal superfície. Agora eu estou nessa região, A sobre 2, e a carga livre envolvida vale Q2. Muito bem. Da mesma forma como fizemos anteriormente, nós vamos obter, de maneira análoga, que a intensidade D0 do vetor deslocamento elétrico naquela região é igual à carga livre Q2 sobre a área A sobre 2. Muito bem. Sabendo que D é igual a K vezes D0, eu posso substituir essa expressão aqui. Isso é igual a K vezes D0, então eu vou trazer essa expressão para cá. Vou simplificar A sobre 2 e vou obter que Q1 é igual a K vezes Q2, sendo K a constante dielétrica, uma constante numérica maior do que 1. Isso significa que a carga distribuída uniformemente nessa região é maior do que a carga distribuída uniformemente nessa região. Se eu admitir que Q2 vale simplesmente Qzinho, para não trabalhar com o índice, a carga Q1 vai ser K vezes Qzinho. Então vamos substituir esses resultados aqui, ó. Aqui nós temos Qzinho, então a carga distribuída aqui é K vezes Qzinho. Muito bem. Como a densidade superficial de cargas elétricas, sigma, é a carga por unidade de área, então eu vou assumir que essa carga, Qzinho, está distribuída em uma área A sobre 2. Portanto, aqui nós temos uma densidade superficial sigma. Nessa região, a carga distribuída nessa mesma área A sobre 2 é a carga Q1. Então vai ficar Q1 sobre A sobre 2. Só que Q1 é K vezes Qzinho. Então ficou K vezes Qzinho sobre A sobre 2. Qzinho sobre A sobre 2 é sigma. Então aqui nós temos K sigma. Muito bem. Observe a placa superior. Os mesmos resultados são válidos para a placa
inferior. Então, observe os resultados na placa inferior. Muito bem. O fato da carga Q1 distribuída nessa área ser maior do que a carga Q2 distribuída na área do lado, na área A sobre 2 do lado direito, essa diferença está relacionada à polarização que surge no material dielétrico. Observe que a polarização do material dielétrico, essa polaridade, ela é oposta à polaridade que aparece no capacitor carregado. Essa polaridade oposta enfraqueceria o campo eletrostático nessa região, pois nós teríamos aqui um campo eletrostático no material dielétrico da região positiva para a região negativa, o que enfraqueceria o campo eletrostático gerado pelo capacitor, com a placa positiva em cima e a placa negativa embaixo. No entanto, a carga elétrica Q1 distribuída nessa região, ela é aumentada por um fator K, que fortalece o campo eletrostático naquela região, tornando uniforme em toda a região entre as placas do capacitor carregado. Muito bem. Observe os resultados obtidos, os cálculos realizados. Podemos, enfim, obter a capacitância do capacitor a partir da expressão: a carga condensada nas placas do capacitor é igual à sua capacitância vezes a diferença de potencial V. Essa carga total Qzão, ela é dada por, eu vou fazer sigma, que multiplica a área A sobre 2, então sigma, que multiplica a área A sobre 2, isso vai nos dar a carga Q2, que eu aqui ilustro, então sigma vezes A sobre 2, nos dá justamente a carga Q2, mais a carga Q1. A carga Q1 surge da seguinte expressão: eu tenho K sigma vezes A sobre 2. Eu estou multiplicando a densidade superficial nessa região, K sigma, pela área A sobre 2. Isso vai nos dar a carga Q1 nessa região. Muito bem. Isso é igual à capacitância do capacitor vezes a diferença de potencial V entre suas placas, que permanece constante. Essa diferença de potencial, conforme nós já vimos a partir dessa expressão, ela é dada pelo produto da intensidade do campo elétrico pela distância entre as placas. E vezes D igual a V. Muito bem. Continuando, então nós temos sigma vezes A sobre 2 mais K sigma vezes A sobre 2, e isso é igual a capacitância C vezes a distância D vezes a intensidade do campo eletrostático. Eu posso recorrer a essa expressão aqui, ó. A intensidade do campo eletrostático, ela é igual a D0, a intensidade do vetor deslocamento elétrico na região sem o dielétrico, sobre ε0. Muito bem. Observe a expressão obtida, dando sequência. Portanto, nós vamos obter sigma vezes A sobre 2 mais K sigma vezes A sobre 2, e isso é igual a capacitância C vezes a distância D vezes D0. Essa intensidade D0, ela se encontra aqui, ó. É a carga Q2, que eu chamei de Qzinho, sobre a área A sobre 2. Essa área A sobre 2 é justamente a área envolvida por essa superfície gaussiana fechada. E perceba que Qzinho sobre A sobre 2 eu chamei de sigma. Portanto, D0 é igual a sigma. Logo, eu tenho C vezes D vezes sigma sobre ε0.
Muito bem. Observe a expressão obtida. Cancelando sigma nas três expressões, nas três frações, obtemos que a capacitância C do nosso capacitor, ela é igual a, vamos passar ε0 multiplicando e a distância D dividindo. Então aqui eu vou obter ε0 vezes A sobre 2 sobre a distância D. Então observe, ε0 vezes A sobre 2 dividido pela distância D, mais, agora eu tenho K ε0, então vamos lá, K ε0 vezes A sobre 2, estou deixando no numerador de propósito, vezes A sobre 2 dividido pela distância Dzinho. Muito bem, então observe o resultado obtido. A capacitância C, portanto, será igual. Vamos colocar ε0 A sobre 2 sobre Dzinho em evidência. Então eu tenho ε0 que multiplica A sobre 2D em evidência, ε0A sobre 2D, que multiplica 1 mais a constante dielétrica K. Essa é a capacitância do capacitor ilustrado no quadro. Perceba que nós podemos interpretar esse resultado da seguinte forma. Esse primeiro termo eu vou chamar de capacitância C1 e este segundo termo eu vou chamar de capacitância C2. Perceba que C1 representa a capacitância de um capacitor de placas planas, paralelas, separadas entre si por uma distância Dzinho, e a área de cada uma das placas vale A sobre 2, sem dielétrico. Aqui nós temos um capacitor de capacitância C2, de placas planas, paralelas. As placas estão separadas por uma distância Dzinho e cada uma das placas possui área A sobre 2. Só que neste caso, esse capacitor está totalmente preenchido por um dielétrico de constante dielétrica K. Logo, a capacitância desse capacitor, dada por essa expressão ou por essa expressão, pode ser interpretada como uma associação de dois capacitores de capacitâncias C1, sem o dielétrico, e de capacitância C2, preenchido totalmente por um dielétrico de constante dielétrica K, associados em paralelo, conforme a expressão sugere. Observe mais uma vez os resultados obtidos. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima!